Por que Deus criou o mundo? Uma pergunta que todos deveriam se perguntar, mas poucos o fazem. Existe um exemplo bastante interessante trazido no livro O Mundo de Sofia, um livro de filosofia feito por um filósofo não judeu, onde ele explica toda a história da filosofia da humanidade. E ele traz ali um exemplo bastante interessante. Imagine que você é uma pulga que se encontra no fundo dos pelos de um coelho. Essa pulga, ela está bastante confortável ali, porque está quentinho lá nos pelos do coelho, tem alimento, ela se alimenta do sangue do coelho, e ela pode ficar lá no seu conforto, no seu quentinho, a sua vida inteira, desde que ela nasce, que ela sai do ovo, até a hora que ela morrer, e ficar no seu conforto. Em contraste a isso, essa pulga, ela pode ter uma outra escolha também. Ela dá um grande salto e começa a escalar o pelo desse coelho, e ela vai sair realmente do seu conforto, do seu quentinho, só que ela vai ter uma vantagem. Ela vai começar a poder enxergar exatamente aonde ela se encontra, ela vai saber que ela se encontra num animal. Se ela subir mais, ela vai saber que esse animal é um coelho, e se ela subir mais e dar um pulo maior ainda, ela vai saber aonde se encontra esse coelho, talvez num quintal, talvez dentro de uma jaula. A diferença entre as duas é que uma escolheu pelo seu conforto e a outra escolheu não pelo conforto, mas pela sabedoria. Ela quis se perguntar. A mesma coisa a gente pode viver sem se perguntar sobre Deus, sobre a razão da nossa existência, sobre por que Deus criou o mundo e por que Deus criou a gente. E com certeza, se a gente não se perguntar, a gente vai ter uma vida mais confortável. Mas quem se perguntar, talvez vai se incomodar um pouquinho com algumas respostas. Por quê? Porque ter um objetivo de vida significa ter obrigações. E obrigações é o antônimo de conforto. Então, a primeira coisa, imagine você que um belo dia você vai dormir, você foi dormir, só que você acordou não na sua cama, você acordou numa poltrona de um avião seguindo viagem. E nesse avião, quando você acorda ali, você estranha um pouquinho. Olha para os lados, olha para trás, onde eu estou? E logo você tenta deitar de novo a sua poltrona para dormir mais um pouquinho. Você quer saber se está confortável, se não está confortável, e não consegue dormir. De repente você olha como que é o tecido, será que é confortável mesmo? Você vê que tem umas revistas no bolso, você até vê que tem uma telinha na sua frente, e começa a ver o que passa nessa telinha, o que tem nessas revistas. Você vê que tem uma aeromoça vindo servir bebidas, e serve Coca-Cola, e de repente ela te pergunta, você quer macarrão, você quer frango, você quer o que para comer? E você continua ali, pensando na maneira mais confortável de viajar. Até que você descobre outra coisa. Existe uma classe mais confortável. E você se levanta e vai dar uma espiada no que tem atrás da cortina, na primeira classe. E você vê que lá não é Coca-Cola, lá é champanhe francês. E que lá não é macarrão, lá é caviar e salmão defumado norueguês. Olha só, você fica pensando, eu poderia estar aqui, e volta para sua humilde e desconfortável classe econômica pensando como que você poderia chegar até lá. E assim vai seguindo viagem. Alguma coisa estranha nessa pessoa? Você vê alguma coisa estranha nela? Se pensar um pouco, é óbvio que está estranho. Ela simplesmente acordou dentro de um avião, em vez de acordar na cama, e não se perguntou nada, só se pensou sobre o seu conforto e como adquirir mais conforto. É estranho isso. Então, a mesma coisa é a nossa vida. Um belo dia, a gente acordou e estava nesse mundo. Acabamos de sair da barriga da nossa mãe. Será que a gente se perguntou simplesmente uma pergunta fundamental? O que eu estou fazendo aqui?
Em bom inglês, what the hell am I doing here? Que infernos eu estou fazendo aqui? Será que quantas pessoas durante a sua vida inteira se perguntam isso? O neném, quando ele nasce, eu não sei se ele se pergunta ou não, provavelmente não. O que a gente sabe é que ele chora para mamar. E depois ele chora para mamar de novo. E quando ele cresce, ele chora por um pirulito. E depois ele chora por um prato de comida gostoso. Depois ele chora para se sociabilizar com seus amigos, para que o seu time de futebol ganhe. Depois ele chora para namorar, depois ele chora para casar, depois ele chora para ter sucesso no trabalho, até que chega uma hora que ele não tem mais para que chorar. Porque o conforto, ele é uma coisa passageira. Alguma hora da vida, essa pessoa se perguntou o que eu estou fazendo aqui? E é isso que a gente vai tentar responder um pouquinho. Por que Deus criou você? Por que Deus criou o mundo? Diz o livro Derech Hashem, do Rav Chaim Moshe Luzzatto, e é um livro bastante interessante porque ele é um livro sistemático que responde várias perguntas fundamentais da nossa vida. Primeiro ele fala um pouco sobre Deus em si. Quais são os atributos de Deus? O que é Deus? Acreditar em Deus significa acreditar que o mundo não veio do nada, que o mundo foi projetado por uma inteligência. E por raciocínio lógico a gente chega à conclusão que esse Deus tem alguns atributos. Ele traz lá 6 atributos. Entre eles, Deus, ele é único, ele é um só. Não faz sentido que existam 2 deuses. Só faz sentido saber que o mundo ele foi projetado por uma única inteligência que não é conflitante. Também está escrito lá que Deus ele é infinito. Ele não tem nenhum tipo de limite, nem no espaço e nem no tempo. E também que Deus ele é perfeito, quer dizer que não falta nele absolutamente nada. E a pergunta é, se não falta absolutamente nada para Deus, por que ele precisaria criar o universo? A gente pode tentar especular sobre várias respostas. Talvez porque ele precisaria de súditos para louvar a ele. Mas se ele é perfeito, será que ele precisa de louvores? A gente poderia especular que Deus criou o mundo como um jogo, para brincar com os planetas, para brincar com as suas criaturas. Mas será que um ser perfeito precisa de diversão? A única resposta cabível aqui é que Deus criou o mundo por absolutamente nenhum interesse próprio. Simplesmente porque uma de suas características também é o chesed, da bondade, e se faz bondade quando se tem alguma coisa fora de si mesmo, para fazer bondade com o outro. Bondade não se faz consigo mesmo. Então Deus, ele criou uma existência fora de si mesmo, que seria o ser humano. O ser humano é, por definição, o recipiente ideal para receber a bondade de Deus. E Deus ele criou o mundo para fazer bondade com as suas criaturas. Primeiro criou a criatura para que ela possa receber da sua bondade. Então a pergunta agora, qual que seria a função do ser humano? O objetivo de vida do ser humano é nada menos do que receber essa bondade de Deus. Mas como fazer para receber essa bondade? O primeiro passo é saber aonde está essa bondade. A gente tem que saber que uma bondade perfeita é uma bondade onde o receptor desse benefício, ele sente que isso que ele recebeu foi por mérito próprio. Se não for assim, essa bondade não é perfeita. Eu posso pegar uma medalha olímpica e colocar no seu pescoço sem você ter merecido ela. Quanto valor você vai dar para essa medalha? É diferente se você treinou durante anos e conseguiu e venceu uma prova olímpica e conquistou essa medalha. Então Deus ele quer que o ser humano mereça essa bondade. Por isso que essa bondade é muito difícil de ser encontrada. E o mundo ele tem vários obstáculos para que a gente se distancie dessa bondade. Esse é todo o objetivo do mundo.
o bem máximo é só quando a gente merece ele. E o nosso objetivo de vida é ir de encontro com essa bondade que Deus quer dar pra gente. E o que é essa bondade? A gente sabe que a nossa Neshama, a nossa alma, ela não vem desse mundo, ela vem de mundos extremamente superiores e nobres, onde o que conta lá não são prazeres físicos, não é conforto, não é comida, o que conta lá é a sabedoria. Esse é o prazer da alma. A alma, ela gosta de sabedoria. E quando a gente quer dar para nossa alma qualquer outro tipo de prazer, é como, fala o Mesilat Yesharim, é como um simples cidadão da rua que casa com uma princesa e oferece para ela um brinco de latão. Ela não vai gostar, ela não vai ficar feliz com isso porque ela é uma princesa. Assim é a nossa alma. Qualquer tipo de prazer físico que a gente apresentar para ela, ela não vai gostar. Por mais que a gente ache, tenha a ilusão que isso é gostoso para a gente, os bens materiais, comidas, namoros e tudo mais, na verdade esse não é o bem que a nossa Neshama realmente quer, que a nossa alma realmente corre atrás. O bem que ela quer é a espiritualidade, é o conhecimento de Hashem. E essa é a nossa função de mundo. Revelar o bem que Deus quer dar para a gente através dos ensinamentos que Ele mesmo escreveu, a Torá. A Torá é o quê? É o manual de instruções para a nossa vida, para que a gente consiga receber, alcançar esse objetivo traçado para a gente de receber o benefício de Deus. Isso que é a Torá. E se a gente se apegar a ela, se a gente estudar ela, a gente vai estar conseguindo superar todos os obstáculos e conseguir esse objetivo que é um prazer imenso, que é o prazer do conhecimento, e é o prazer imenso que é o prazer do autoaperfeiçoamento para ser uma pessoa em direção à perfeição. E não se preocupa, o mundo e o tempo fará de tudo para enganar a gente e fazer a gente acreditar que o bem, que o gostoso são outras coisas. Mas a nossa Neshama não é isso que ela quer. Ela quer outras coisas muito, muito mais elevadas. Porque o bem elevado ele vem de cima. É o conhecimento.